A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GA. Então vamos lá, gente. A mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Pai e Amigo, número 97. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus, Lucas, capítulo 15, versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviastes votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado, para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Vamos aproveitar esse momento de elevação dos nossos espíritos, momento em que nós ansiamos porque as informações que vêm para nós, através dos estudos dos nossos companheiros de grupo, têm aberto muito entendimento, têm nos colocado a par da história, têm nos feito refletir sobre o trabalho que acontece entre o começo e o fim das nossas jornadas. Porque a gente começa de uma forma e muitas vezes no fim a gente se vangloria pelas conquistas. E muitos se vangloriam conosco, mas no meio do caminho há muita dor, há muito sofrimento, há muita renúncia, há muito trabalho a ser feito, há muita reflexão para que o crescimento seja efetivo. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, pelas lições que aprendemos quando erramos e quando acertamos, e por toda oportunidade que a vida nos dá. Agradecer aos amigos espirituais que dirigem esse trabalho, ao mentor do nosso companheiro Tom, que com certeza o inspirará para trazer as suas palavras, as suas reflexões na noite de hoje. Que essas bênçãos de luz e de paz possam entrar em nossos lares e conosco e com todos aqueles que o compartilham conosco, elas possam permanecer. Assim, sobre as bênçãos e o amparo da espiritualidade amiga, e com a vossa permissão, Senhor, nós iniciamos o nosso encontro dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, Tom, eu vou te passar a palavra e aí agora é tudo por sua conta, meu amigo. Se precisar de ajuda para alguma coisa, é só falar, tá bom? Nosso capítulo hoje é o item, é o capítulo 7 da segunda parte, né? Ele vai tratar das epístolas de Paulo. Epístolas são cartas, né? É um termo antigo, mas são cartas. Então, a gente vai falar desse assunto, como é que o Paulo optou por fazer cartas, e o conteúdo das cartas, para quem ele escreveu, né? Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos dividir o capítulo em duas partes, a parte histórica disso, e depois entrar propriamente no livro. Então, eu fiz uma apresentação tentando fazer os dois lados, o lado da história e também o lado do próprio livro nosso aqui, né? Para ver se os dois se juntam no tempo, no período histórico, tá? Aí eu coloquei, a primeira lâmina é o mapa da época. Se vocês verificarem, olha o tanto que o Paulo andou. Ele começa aqui em Jerusalém, à direita embaixo, e ele vai andando aí
ele vai andando por toda essa região. Antioquia, Éfeso, Tessalônica, Macedônia, e onde ele estava quando as cartas foram escritas, né? Veja que é uma distância muito grande. Então, ele começa aqui em Antioquia, vai andando para Éfeso, Corinto. Corinto foi onde nasceu o nossa, agora está fugindo até os nomes, né? A namorada Estevão, dele, o irmão, Estevão, Estevão e exatamente. Agabe, Como? Estevão e Abigail. Isso, Estevão e Abigail, foi na região de Corinto aqui, ó, na Grécia, né? Para vocês verem. Essa foi a região toda que ele andou. E é muito lugar, gente, muito grande. Ele fez, pela história, cerca de 3 viagens. Primeira, segunda, terceira viagem, depois fez uma direto para Roma, né? Olha o tanto que esse homem trabalhou, né? Andando toda essa região. E mais de uma vez, né? Ele ia e depois voltava, né? A Capadócia, que vocês estão vendo aí, Tarso, que ele é Paulo de Tarso, hoje seria turco, né? Hoje seria na Turquia. Começa aí em Jerusalém, vai andando na Antioquia, depois vai Listra, Derbe, Icônio. No livro de Paulo cita muito essas cidades, né? Laodiceia, Esmirna, a Frígia. Então, você vê, ele andou muito. Troade, nós lemos sobre o nome dele aqui, Tessalônica, Filipos, né? E Corinto na Grécia, hoje Atenas. Tudo isso ele andou, né? Depois ele também, nos últimos momentos da encarnação dele, ele chegou até na Itália, lá em Roma, era um sonho dele ir lá, né? Foi lá que ele, né, finalizou esta encarnação. Veja que é uma região muito grande, todo o mar Mediterrâneo praticamente ele andou, exceto na África, aí, né? No Egito para baixo, Líbia, é tudo África, né? Então ele não foi. Ele ficou mais na Europa mesmo, né? Na Ásia e na Europa, né? Macedônia hoje é onde ficam ali a Iugoslávia. Vamos ver mais aqui, ó. Tá vendo? Eu trouxe um mapa atual para vocês verem onde é que esse homem andou, ó. Então, hoje a Turquia abarca Éfeso, Antioquia, né? Tarso, tudo isso aí, né? E a Grécia tem Corinto. É muito grande a região dele, ó. Mar Mediterrâneo, tudo, veja onde ele andou. Então, hoje, nas regiões todas, seriam lá na Iugoslávia, na Sérvia, hoje não é mais Iugoslávia, né? Desde 85 mudou foi dividida lá. Então, ele andou bastante. É bom ter assim, na minha opinião, ter uma visão geral da região por onde ele andou, né? Aqui tem um mapa, gente, que eu peguei, fiz uma pesquisa, de tanto que ele andou, em questão de quilômetros, né? Ele andou bastante, olha só. Por via terra, ele andou quase 13 mil quilômetros. Só que tem uma viagem para a Espanha aí, está relacionado como que ele tivesse ido na Espanha, mas não é confirmada, não. Ele não chegou aí na Espanha. No livro, ele faz um desejo de ir na Espanha. No livro aqui que nós vamos falar, ele fala assim: eu tenho sonho de ir na Espanha e em Roma. Mas na Espanha ele nunca foi. Mas, se somar a ideia que ele foi lá, seriam mais 1.000 quilômetros, né? Então, 13 mil quilômetros por terra, e aí a maioria a pé, né? Pode ter pego uma carona aqui de uma carroça, algum cavalo, mas é raro, né? Mas talvez, né? Mas a maioria foi a pé mesmo, né? Por mar, ele andou mais 11 mil quilômetros, e somando aí um total de 24 mil quilômetros, se considerarmos que ele foi na Espanha, mas ele não foi, né? Mas está somado aí. Veja que é um trabalho árduo. Quanto tempo? Cerca de 30 anos. Então, ele fez esses 24 mil quilômetros em cerca de 30 anos. O trabalho do Paulo, ele tá situado nesse período histórico de 35 depois de Cristo a 65 depois de Cristo. Porque se Jesus foi crucificado em 33, e vamos dar aí 2 anos para ele perseguir os cristãos no começo, né? E até o final da carreira dele, então 35 para 65, 30 anos de trabalho, né?
Então, vamos falar desse período histórico aqui. O termo que aí no livro se fala muito das igrejas que ele saía fundando. Em cada cidade que ele ia, ele se preocupava muito em deixar ali uma semente, um orador, alguém que fizesse a continuidade do trabalho dele. Então, ele falava que queria fundar uma igreja, né? O termo igreja, esse termo surgiu das cidades-estados greco-romanas, porque naquela época as pessoas se formavam em assembleia de cidadãos na praça, né? Um local na praça, a ágora, para resolver os problemas da comunidade. Então, o povo se reunia lá no espaço público e decidiam as coisas, né? E esse termo vem da eclésia. E também as primeiras comunidades que o Paulo andou fundando também era assim. Ele chegava em praça pública, montava a barraca dele e pregava. E a partir daí ele ia fundando uma pequena comunidade na casa de alguém, né? E o nome igreja, eclésia, vem daí, né? Porque os primeiros cristãos se apropriaram desse termo, né? Quando foi traduzido o evangelho, os evangelhos foram traduzidos do hebraico para o grego, que era a língua da época, né? O inglês da época era o grego. Então, eles traduziram para o hebraico, do hebraico para o grego, e levou esse termo eclésia, igreja, no caso. Ainda estamos falando de aspectos históricos dos livros mesmo. Aqui, ó. Os historiadores de hoje, eles se apoiam muito nos escritos do Paulo e nos Atos dos Apóstolos. O Ato do Apóstolo, os Atos, né, foram escritos por Lucas. Esses atos, esses períodos históricos, são tidos como fontes históricas, porque são importantes para compreender aquele período, aquele momento da história do cristianismo, do surgimento e do fortalecimento do cristianismo. Por quê? Porque o Paulo escreveu de própria mão, espontâneo, ele mesmo, ele escrevia fatos concretos para comunidades reais da época, né? Pessoas existentes, e nessas cartas ele tratava das vidas das pessoas da época e de seus problemas concretos. Então, as cartas de Paulo são documentos históricos, não são só documentos religiosos, mas são documentos históricos mesmo, né? Porque trata das pessoas e comunidades existentes na época, né? E os documentos ajudam a entender a complexidade das primeiras comunidades cristãs. O Paulo, nessas epístolas, nessas cartas que a gente vai falar aqui, ele tratava de problemas reais das pessoas, como esses aí que nós citamos, ó, aqueles primeiros cristãos e a compreensão sobre Jesus, ele tentava escrever isso, porque ele falava de Jesus, e as pessoas ficavam meio em dúvidas, criavam confusão. Ele mandava cartas para escrever, ele falava da lei, né, judaica e a sua interpretação à luz do Evangelho, que as pessoas viviam sob a lei de Moisés, né? E aí as pessoas passaram a ter uma nova interpretação com o Evangelho e havia sempre uma dúvida nesse período de transição, né? Falava muito da liberdade dos cristãos em relação a essa lei, porque a lei aprisionava muito o comportamento das pessoas. E Jesus trouxe um refrescamento da compreensão, né? Então, nas cartas, ele comentava porque as primeiras comunidades viviam nesse sentimento de estar negando a lei, indo para Jesus, né? Então, ele tentava explicar. Tentou explicar a ressurreição, como foi a ressurreição. Ele falava da participação dos gentios nas comunidades, porque a princípio ele pregava para os judeus e também pregou para os gentios. E havia, assim, meio que uma separação, né? Os gentios eram considerados povos de segunda linha, vamos dizer assim. E aí ele tentava explicar que eles podiam participar das comunidades, né? Com a circuncisão, né? Ou não. A ceia do Senhor, ele falou muito sobre aquela ceia da última noite, falou sobre os dons espirituais, que era falar, as falas, né? As compreensões, né? Os fenômenos, que na época eram fenômenos, para nós nem tanto, né? Falava sobre as dúvidas éticas e costumes de comportamento, saúde, higiene, falava muito também isso aí. Falava sobre, quando fala em ética e comportamento, sobre usos e costumes com o regramento, com as famílias, né? Com a libertinagem, né? Falou da circuncisão, e foi até um ponto muito grande no livro que a Maria Hermínia comentou, no capítulo que ela falou, se circuncidava ou não, papel da mulher,
falar do pecado. E fala bastante, né, de comer ou não comer alimentos. Nessas cartas, você veja que ele tratava de muitos, mais mesmo da vida comum, da realidade das pessoas, dos primeiros cristãos, né? Então, teve também os Atos dos Apóstolos, é um documento histórico, né? E os historiadores usam muito isso aí. Eu citei muito aqui embaixo o professor Jonathan Mathieu, é um jovem muito bom, se vocês procurarem na internet, ele faz um trabalho magnífico sobre os primeiros cristãos. Ele primeiro era judeu, messiânico, depois tem uma mistura daí, vocês vão ver lá se vocês se interessarem. Muito bom esse senhor, esse rapaz, né? O Ato do Apóstolo, os Atos foram escritos por volta aí do ano 80, 90 depois de Cristo, né? Porque Lucas, com a experiência com Paulo, ele foi buscar mais informações, né? Ele foi baseado nos evangelhos anteriores. Portanto, nessa conclusão, o evangelho teria que ter sido escrito antes do ano 80, 90, né? Então, os Atos dos Apóstolos é o segundo livro do Evangelho. O Evangelho de Lucas, depois ele acrescentou falando dos Atos, descreveu os Atos dos Apóstolos, né? É um relato muito importante, porque abrange informações que não foram abordadas nas epístolas de Paulo, né? Então, veja, são documentos históricos, gente. Não são documentos assim evangélicos, católicos, não. Os historiadores usam muito isso aí. Vou citar os 4 evangelhos aqui, en passant, mas para a gente ter uma situação que eu quero comentar na lâmina seguinte, né? Os 4 evangelhos, nós sabemos quais são, né? O Marcos, por exemplo, acredita-se que tenha sido escrito por João Marcos, que foi um companheiro missionário de Paulo. Ele comenta do João Marcos aqui, no livro Paulo e Estevão, aparece a figura do João Marcos, né? E ele fala que é possível que a origem do João Marcos tenha sido as memórias de Pedro lá, quando ele foi lá e perguntar para Pedro o que houve, né? Repara que, historicamente, ele deve ter sido escrito entre 65 e 70 depois de Cristo. Os historiadores acreditam isso, né? Pela análise mais profunda dos exegetas, eles acreditam que esse evangelho foi escrito entre 65 e 70, né? Ele é considerado o mais antigo evangelho, o Marcos, né? Ele escreveu aí para os leitores gentios, né? Ele não escreveu para os judeus, porque a linguagem do Evangelho de Marcos dá a entender que ele esclarecia comportamentos que os judeus já saberiam, né? O Mateus, acredita-se que seja o coletor de impostos lá que fala na Bíblia, né? Que é um dos apóstolos, né? Quem estuda diz que ele é vinculado com o Evangelho de Marcos, então parece que é o segundo, né? Escrito provavelmente entre 80 e 95 depois de Cristo. Esse é destinado aos judeus, que a linguagem não explica tanto como Marcos explica comportamento, né? Então veja as datas aí, 65, 80, né? O Lucas, que é o nosso Lucas, que foi companheiro de Paulo aí nos diversos capítulos deste livro, né? Ele deve ter escrito entre 80 e 90 depois de Cristo, né? As fontes dele, as coletas de informação, foram as testemunhas oculares dos outros evangelhos anteriores, né? Do próprio São Paulo, de Maria, que ele visitou, né? Então, ele foi coletando informações para fazer o seu evangelho. E o João, né? Acredita-se que é o João Evangelista, não o João Batista, mas o João Evangelista, que era o discípulo que Jesus amava, né? As testemunhas do João ele foi testemunha ocular, né? Então, esse também foi escrito entre 90 e 110. Veja aqui, eu quero citar isso, que a gente é importante citar essa frase aqui do Emmanuel. Se os evangelhos forem escritos com essas datas posteriores, aqui no livro que nós lemos, o Paulo usa um evangelho. E lá no nosso livro, Gamaliel fala para ele assim: tem uma cópia integral das anotações de Levi.
Poxa, mas se o evangelho foi escrito mais para frente, como é que o Paulo aqui teria uma cópia integral das anotações de Levi, né? Aí, o Gamaliel presenteia o nosso irmão Paulo com essa anotação de Levi e ele guarda com muito carinho, né? É uma lembrança, uma lembrança muito boa que o Gamaliel recebeu, né? E o Emanuel faz um comentário sobre isso na abertura, na introdução do nosso livro aqui. Se os historiadores falam que o Evangelho foi escrito depois de 60, 70, como é que o Levi deu uma cópia para ele, né? Então, o Emmanuel diz assim, que desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nós tentar. Está falando para mim, porque eu sou criterioso, sabe? Eu fui atrás da informação. Ele está falando assim, Tom, você, estou te vendo já consultando aí os aspectos históricos, né? Para você comprovar essas coisas que eu estou escrevendo aqui, né? Então, eles falam para mim, ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho, para repetir que se a letra mata, o Espírito vivifica. Então, Emmanuel já se precatou sobre isso, porque como é que Paulo tinha uma anotação de Levi se o Evangelho foi escrito posteriormente, né? Levi, nesse caso que ele está citando aqui, era o próprio Mateus. Eu acrescentei uma informação hoje aí, viu? Mateus, também conhecido como Levi, era o cobrador de impostos e foi convidado por Jesus para o seguir. Naquela época, gente, Jesus, as pessoas mudavam de nome de certa forma. Ele ia fazer outra coisa, vamos mudar de nome como se fosse um recomeço. Simão virou Pedro, Levi virou Mateus, né? Um homem novo, vamos dizer assim, né? Então, não nos preocupemos com as datas aqui, porque Emmanuel já está justificando, né? E não há essa preocupação. O Paulo escreveu aí cerca de 13 ou 14 epístolas, mas somente 7 são tidas originalmente para ele. 2, 4, 6. 7 são confirmadas como autênticas, que vieram da lavra dele, do punho dele, né? Da escrita particular, espontaneamente dele. Os historiadores acreditam que 7 são dele. São essas aí, ó. E as datas que foram escritas. E outras 6, 7, 6, 13, 14, são chamadas deuteropaulinas. Os historiadores consideram que não são do próprio punho de Paulo, mas são atribuídas a Paulo, escritas por um seguidor de Paulo, ou sob a orientação de Paulo, né? Porque veja, era muito, e ele, ou, talvez ele escrevesse, ó, a gente vai ver num texto aqui adiante, no próprio nosso livro, que confirma isso. Então, das 14, 13 na realidade, essa é 2, 4, 6. Essa de Hebreus é uma anônima, ela não foi escrita por Paulo, ninguém sabe quem escreveu, mas é atribuída a ele por alguns, né? Então, essa epístola aos Hebreus, os historiadores acreditam que não é de nenhum deles, tá? Aí eu só coloquei um passando também aqui o conteúdo das cartas que ele escrevia, né? Veja, Tessalonicense, a primeira, são consideradas por todos os estudiosos como as primeiras cartas de Paulo, e primeira do Novo Testamento, né? Foram escritas por aí, 50, 52, né? Fala da esperança na volta do Cristo, encoraja os cristãos a perseverarem, né? Quando ele fala na volta do Cristo, na segunda Tessalonicense, ele já começa a corrigir os mal-entendidos, porque as pessoas estavam esperando que Cristo voltasse amanhã, ou naquele mesmo período histórico que eles estavam vivendo, né? Então, ele corrige o mal-entendido, para ajustar essas pequenas compreensões, né? Depois ele escreve para Gálatas, né, que é lá na Galácia, os Gálatas, né? A liberdade, ele fala muito sobre as questões que viviam, as pessoas estavam no judaísmo e é escravizante, e ele fala sobre a liberdade dos cristãos e seus comportamentos, né? Eles viviam sobre o jugo da lei, a lei de Moisés, né? Então, ele tenta quebrar esse comportamento, né? Ele fala pela justificação. Justificação é um termo muito usado, né? É salvação. Justificação, a pessoa fica salva, justo, salvo, né? Alguns termos aqui são termos usados nas religiões,
porque a gente capta as informações em alguns textos religiosos, né? E eles são, assim, direcionados para aquele público. Então, nós temos que olhar aqui com o nosso olhar de espírita, e tentando extrair a compreensão natural do texto, sem, assim, entendendo que para universal, né? Mas o texto queria dizer isso. Então, ele fala que a justificação pela fé e a liberdade em Cristo, combate à imposição. Ele vai falando aqui, né? Primeiro Coríntios. Coríntios é lá onde nasceu a Abigail, né? E o Estevão. Então, ele fala assim, aborda os temas da unidade dos cristãos. Ali você vê, havia muita divisão entre os primeiros cristãos, né? Comportamentos morais, e os abusos, a pedofilia talvez, né? Os incestos, era uma confusão, gente, né? É difícil. E ele tentava combater isso, né? Explica a natureza do matrimônio, da castidade, tentando combater comportamentos da sociedade da época, né? Os problemas da igreja, casamento. Na segunda Coríntios, ele trata de defender a sua autoridade apóstola, porque para o pessoal da época, os apóstolos eram somente aqueles que conviveram pessoalmente com Jesus, os 12, né? Ou que viram Jesus. Mas ele, Paulo, e até hoje é assim, é considerado apóstolo, porque ele teve um contato com Jesus, né? Quando ele estava lá na direção de Damasco, né? Quando ele caiu do camelo lá de Damasco, ele teve um contato com Jesus, ouviu Jesus falar, portanto, ele é considerado apóstolo por esse momento aí, né? Então, ele é como se fossem os dois. Então, ele defende muito a sua autoridade, né? Que foi chamado diretamente por Cristo. Como os outros foram, ele também foi, né? Então, ele foi incorporado ao grupo dos 12. Romanos, né? Foi a última, praticamente a última carta que ele fez naquela época. Última, não, mas é umas maiores. Ele vai explicar aqui na frente na nossa análise, né? E vai tratando aí, quem quiser aprofundar, está escrito aí o que ele fez, tá, gente? Nosso tempo não permite muito aprofundamento, mas é isso. Trata da obra redentora do Cristo. É, é o que ele vem tratando sempre, né, gente? Comportamento, a teologia dele, a vivência das comunidades, o comportamento moral, né? O afastamento da lei mosaica para assumir como Jesus, né? Essas aqui ele está falando, ele já escreveu quando ele estava na cadeia lá em Roma, para Filemon. Filemon, ele era um soldado, né? Escravo dele, ele escreveu para as comunidades soldados. A gente tem a ideia que os romanos eram todos malvados, violentos, mas tinha comunidade de soldados que foram convencidos, se converteram. Os soldados longinos, vocês devem lembrar, né? Então, ele escrevia também antigos legionários retirados, né, para os escravos. Ele escrevia para muita gente, né? Colossenses, Efésios, né? E vai falando. Então, as cartas todas. Ele escreveu duas para Tito, Timóteo e Tito, né? Nas suas tarefas pastorais. E aí ele defendeu muita gente se apoia aqui nessas cartas das epístolas para Timóteo e Tito, como a hierarquia da igreja, a hierarquia eclesiástica. Porque na época lá estava uma confusão nessas igrejas e eles não sabiam como ordenar, né? Quem era o chefe da igreja na cidade que ele fundou, quem ficaria. E ele escreveu fazendo assim uma certa organização, né? Quem podia ficar, né? Bispos, presbíteros, essas coisas assim, que eram os nomes da época, né? Mas e até hoje se usa esses termos, diáconos, né? Usa muito esses termos hoje nas igrejas. E a partir dessa organização eclesiástica de Paulo. Mas os termos aqui são utilizados, meus irmãos, para a gente entender o que está na carta, né? Para nós espíritas, nós temos que abrir mais um pouco o pensamento, né? Essa de Hebreus, ela não sabe quem foi, né? Ela, muito provavelmente, foi escrita por um discípulo de Paulo, mas transmite a ideia dele, né? Porque tinha muita gente que ficava junto. Então, vai falando.
Muito bem. Aí nós chegamos no nosso livro aqui, para nos situar como é que ele passou a, como ele decidiu passar a escrever por cartas, né? Na semana passada, a Carlessa deixou um ponto em que ele saía de Atenas. Ele tinha um sonho em pregar na Grécia, porque ele era lá, ele estava lá em Corinto, mas ele queria ir para Atenas, porque na cabeça dele Atenas era um centro da cultura, as pessoas eram maravilhosas, tinha cultura, tinha conhecimento, então ele foi para lá, só que chegou lá e ficou muito decepcionado, ele só tinha cultura, mas não tinha espaço para entender, né? Nos Atos dos Apóstolos fala lá, umas frases que falavam dele, o que estará querendo dizer esse tagarela? Falou que ele era tagarela. E quem fez os atos foram Lucas, né? Então, essas frases foram ouvidas pelo Paulo, né? Podemos saber qual é a nova doutrina que está expondo, né? Só que ele falava, e quando ele entrava na ressurreição dos mortos, aí ninguém queria ouvir ele, né? Então, ele ficou muito triste com essa história toda, muito decepcionado, e resolveu voltar. Então, aí entramos no livro aqui. Ele saiu de Atenas assaz abatido. E ele então começou a compreender por que que o mestre Jesus preferia a Galiléia com as pessoas humildes, simples de coração, né? Porque que Jesus pregava entre aquelas pessoas. E ele próprio foi um exemplo claro disso, porque ele era um homem estudado, falante de idiomas, né? Cheio de cultura, mas rechaçou a mensagem de Jesus, assim como em Atenas ele também foi rechaçado, né? Então ele resolveu voltar, abandonou Atenas com muita tristeza, porque ele não deixou nenhuma pessoa lá para tocar nenhuma sementezinha, né? Ele sempre que saía, ele deixava uma sementezinha lá. Então ele foi para Corinto, voltou para Corinto, Corinto é na Grécia também, ele venceu a pé 60 quilômetros. E aí, entre as pessoas simples, ele ficava feliz, né? E ele passava entre os homens do campo, ia falando, e falava da alegria da boa nova, né? E ia ficando alegre de novo o coração, e ia esquecendo o fracasso lá em Atenas, né? Ia fundando essas pequenas igrejas domésticas, sempre deixando alguém lá. E lá em Corinto, ele começa a enfrentar novamente seus problemas, porque os judeus de Corinto haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Só que Paulo, ele ficava exultante com isso, porque se os judeus declaravam guerra, é porque eles ficavam incomodados com o trabalho dele, Paulo, e dos demais, não é? E com o sucesso que ele estava obtendo. Então, ele exultava, ele gostava, né? E as pessoas se machucavam. Guerra significava confusão, né? E havia muita confusão lá. E ele ficava muito alegre, dizia que esses martírios eram favores de Jesus, né? Títulos eternos para a glória de Jesus. Então ele exultava com isso, né? Mas em Corinto vocês lembram que era o lugar que ele da origem de Abigail e de Estevão e do pai da família, né? Então ele aproveitava alguns momentos de folga, ia passear lá naquelas regiões, ele procurou saber onde ela nasceu, ele visitou o velho sítio lá do pai do Yoshkadeb, né? Que eram os pais dos dois irmãos, ele contemplou a prisão de a noiva dele. Ele teve assim um momento de alegria íntima. Ele deixou de ser o Paulo pregador e passou a ser naquele momento um Paulo emotivo. Assim, ele relembrou aqueles momentos de alegria que teve com a, com a noiva dele, que te chama, né? Ele ficou muito alegre. E passou um tempo andando, né? E aí, em Corinto, ele falou pela primeira vez na sinagoga de Corinto. Aí logrou muitos êxitos. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo, né? O tecelão foi convidado a continuar pregando. Então, veja que ele, apesar de ter causado o trabalho dele causando muita confusão, mas ele conseguiu muito sucesso também, né? Mas acontece que toda vez que ele começava a abordar as relações entre a lei
lei mosaica e o evangelho, começava a confusão, gente. Olha, se vocês verem no YouTube, até hoje tem gente com a mesma confusão. Até hoje tem irmãos judeus, se vocês procurarem hoje, é a mesma coisa, fica discutindo Moisés e Jesus. Moisés era Deus, Moisés não Jesus não é Deus, é Deus. Jesus é Messias, Jesus não é Messias. Até hoje tem essa confusão, né? E aí, o israelita, os judeus, eles não acreditavam que Jesus podia ser superior a Moisés, como até hoje não acreditam, como até hoje defende, né? Não era Salvador. Olha, até pode ser um profeta, porque muitos judeus acreditam, judeus ortodoxos, né, gente? Porque tem judeus messiânicos, que acreditam que Jesus é o Messias. Então, nós temos que separar isso aí. Os judeus ortodoxos, eles não suportam que Jesus seja Salvador, não acreditam. Até hoje eu continuo esperando, né? Eu citei um pedacinho da carta de Gálatas, né? Onde ele defende essas coisas, onde ele manda uma carta para Gálatas, né? Onde ele defende que a lei já foi substituída por Jesus, né? Nós não estamos mais na tutela da lei. Nosso tutor agora é Jesus, né? Então, nós todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, veja que ele defende com veemência e enfrenta esses judeus por conta disso. E aí, como ele gostava de ficar em Corinto, viu, gente? Se vocês repararem, ele fica muito dos tempos dele ali andando em Corinto. Era como se fosse uma base para ele, porque ficava meio caminho de muitas direções. Então, ele ficou muito ali. Em Corinto chegava muita gente perguntando por ele, emissário de outras cidades que ele tinha passado, né? Da Galácia, da Psídia, de Icônio, de Listra, Tessalônica, de Filipos, né, de Antioquia, todo mundo chegava lá perguntando por ele, para saber, porque ele tinha andado por lá, né? E isso gerava dentro dele uma preocupação muito grande, porque ele começou a ficar soberbado, né? Ele tinha que estar lá. Como é que ele estava lá? Como é que ele poderia estar lá? Mas, Paulo, o senhor tem que voltar, está acontecendo isso. Então, ele ficava com os compromissos em Corinto, com a coleta que ele prometeu para Pedro, que ele ia arrumar um dinheirinho lá para levar para Jerusalém. Ele ficava preocupando com essas comunidades que ele tinha fundado e estavam praticamente sem assistência, né? Ele não voltava lá. Então, ele compreendeu que não basta. Olha aí o momento que ele começa a refletir sobre as epístolas, né? Ele compreendeu que não bastava enviar emissários. Ele mandava missionário, ele recebia a demanda, mandava Zé, vai lá, Pedro, vai, Antônio, vai lá. Só que ele compreendeu que isso não era suficiente, porque tinha muito pedido e se incomodava muito ele, né? E aí ele se sente incapaz. Eu imagino ele com um mago, olho fundo, sem energias, com tanta exigência, né? E ele uma vez chorou. Ele rogou a Jesus chorando, né? E pedindo, como é que resolve isso, Senhor, né? Como é que eu resolvo? Não dou conta, eu sou só um, ele dizia, né? Então ele rogou e aí ele ficou assim, envolvido por uma luz, né? E aí, não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Jesus falando para ele, dizia a voz, e ele interpretou como Jesus, né? Não temas, você tem que continuar pregando, né? Continua ensinando a verdade, eu estou com você, né? E recomenda ainda a voz, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, né? Então, Jesus orienta, vamos escrever, né? Você escreve meu nome que você resolve o problema, né? Porque o valor da tarefa não está na presença do missionário. Não está somente na presença, né? Mas no conteúdo da carta e também da exemplificação. E nós todos estamos aqui hoje discutindo essa epístola. Veja então como foi importante essa aceitação de Jesus aqui, né? Então é isso. Aí ele então, depois disso, ele ficou muito encorajado, né? Aí ele, olha aí só, Paulo nunca escrevia só. Então, ele nunca procurava escrever só. Aí vocês vejam as cartas deuteropaulinas que ele estava, muitas pessoas escreviam por ele, né?
no seu estilo, mas no estilo do outro escritor, mas dele, né? Então, ele foi escrevendo esses documentos sublimes. O próprio Simão Pedro recebeu essas primeiras cópias de Jerusalém, né? É, e ele falava que as cartas eram como se fossem escritas pelo próprio Cristo. Irritados com o êxito de Paulo, os irmãos de Corinto, esses que causavam confusão onde ele estava, né? Começaram a perseguir ele. Por quê? Porque a sinagoga vai esvaziando. À medida que o Paulo falava do Evangelho de Jesus, a sinagoga e a compreensão da lei de Moisés ia se perdendo força. E os judeus, né, ficaram muito chateados com ele. Então começou uma perseguição muito grande. Denunciaram ele, causaram confusão, denunciaram ele para o administrador Júnior Gaio, que era o romano que estava lá na Grécia administrando, né? E aí o Júnior Gaio falou assim, prende o homem então, hein? Se vocês estão falando sem ouvi-lo, sem ouvir o Paulo, prende o rapaz, né? E aí eles resolveram prender o apóstolo na mesma noite, na véspera naquele mesmo momento, né, para escandalizar mais gente, causar mais tumulto diante das assembleias lá que o Paulo ocorria, né? Isso causou muita confusão onde ele estava, né? E aí o Paulo gritou assim no meio da multidão, gritou assim, levantou a voz, né? Porque havia uma exaltação diante da prisão dele, né? E aí ele gritou assim: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Essa frase serve muito para nós hoje, né, gente? Diante de algumas dificuldades que nós temos aí na casa espírita nossa, e às vezes, a gente esquece que nós temos que ter um testemunho também. E o nosso testemunho não é de nada. E o testemunho dele aqui é socos e pancadas, chicoteadas, né? E para nós, o que é o testemunho? Né? E aí, um desses que estava lá na multidão, que foi prender, ele bateu no rosto do Paulo. Bateu com o açoite no rosto dele, né? E aí, continuou firme, né? Aí ele foi lá para uma enxovia e foi chicoteado muitas vezes. E aí ele sentiu o seu primeiro grande êxtase. Paulo comenta, o Emmanuel conta que nesse momento, quando ele estava recebendo as 39 chibatadas, né, ele já não sentia mais dor, não sentia mais o estalar do chicote nas suas carnes. Ele não lhe doía mais, né? Parece que ele entrava assim num isolamento, ele não sentiu mais o grito, o sarcasmo, não ouviu mais nada, ele só experimentou as sagradas emoções de indefinível ventura. Olha que situação. Ele aceitava de tal maneira Jesus que ele não sentiu mais, né? E nós aqui, muitas vezes, somos teimosos que a gente não aceita nem a opinião contrária, muitas vezes, né? De alguns irmãos nossos que têm posições diferentes das nossas. Mas o administrador lá decidiu que não tinha nada, né? Não teve nada, era confusão do israelita mesmo, não houve desagrado nenhum, que ele estava falando sério, e era só acusações frívolas, né? E que Paulo podia ficar em liberdade. Mas aí o Paulo, diante da situação que estava acontecendo em Corinto, ele resolveu mudar de ares. Ele, às vezes, ele saía dos locais diante da confusão que ele estava enfrentando, não por ele, claro, mas para que houvesse um alívio nas perseguições que as comunidades sofriam, né? E através dele, os outros companheiros também poderiam sofrer, né? Então, ele foi para Éfeso, porque o Éfeso, lembra que Éfeso era o local onde estava o João evangelista. Quando Jesus foi crucificado, passou-se um tempo, João foi pregar em Éfeso, né? E ele estava lá. Então, a pedido de João, o Paulo foi dar em Éfeso, né? Dar sua presença lá, né? Por quê? E também é a mesma coisa que ele enfrentava lá. Problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse. As mesmas polêmicas, gente, as mesmas polêmicas.
Mesma coisa que ele estava enfrentando em Corinto, ele foi lá em Éfeso. Mesma situação. Veja que nós somos teimosos desde muito tempo, né? Ele estava lá, enquanto ele fazia o trabalho dele, em Éfeso, tentando acalmar, esclarecer, né? Dirimir algumas dúvidas, ele aproveitou para visitar a mãe de Jesus. Você lembra que nesse livro aqui, ó, não sei se vocês estão me vendo aí, né, gente? Aqui tem a história de João e Maria, que foi morar com João lá em Éfeso, né? Então ele encontrou Maria lá e conversou com a mãe de Jesus, impressionou-se com ela, a humildade dela, e aí ele se interessou muito pela história que Maria contava a respeito do nascimento de Jesus, a primeira infância, né? Aquelas histórias que Paulo não conhecia, que não estava no Evangelho de Levi, né? E ele prometeu que voltaria depois, para fazer um evangelho, ou fazer uma carta, ou fazer um estudo a respeito que ele queria escrever mais aprofundadamente a história da infância de Jesus, né? Tipo uma biografia, mas ele trabalhava tanto e não conseguiu, não. Ele ficou um tempo lá em Éfeso, fazendo o trabalho, mas novamente resolve partir, né? Ele precisava ir em Jerusalém, né? Porque ele precisava entregar o dinheiro. E ele tinha saído coletando aí. Vocês viram no livro do Paulo Estevam, ele coletava dinheiro para ajudar os irmãos nossos lá em Jerusalém, na Casa do Caminho. Tinha muita gente lá precisando de ajuda, né? Ele falou para João: João, eu vou lá para Jerusalém agora. E foi. É uma das primeiras visitas dele em Jerusalém, né? Que ele tinha ido outra vez. Aí, quando ele chega, Simão Pedro, né? O Paulo tem a impressão de Simão Pedro. Olha, o Paulo olha para Simão e fala assim: o Simão apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos. Veja, o trabalhador de Jesus não tem sossego físico, né? É um desgaste muito forte. Então, o Pedro também enfrentava suas batalhas lá em Jerusalém, especialmente batalhas de compreensão com Tiago, né? Vamos ler um pouquinho. E aí, o Pedro faz uma observação sobre o Paulo, que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Por isso que na semana passada eu fiz até um comentário com a Carlessa. A Carlessa usou umas imagens e mostrava o Paulo bonitão, né, com a roupa limpinha, né? Mas o nosso irmão Emanuel conta como é que estava de fato a aparência do irmão Paulo, né? Muito machucado. Isso é o que ele via, né? E as costas, como deveria estar? E as pernas, né? Deveriam estar só a cicatriz das muitas chicotadas que ele levou. Então, os dois se observam e veem, assim, a luta de ambos, né? E compreendem que os dois estão efetivamente em trabalho de Cristo. Aí o Pedro fala com entusiasmo das cartas que ele recebia. Conta para o Paulo: Paulo, suas cartas são maravilhosas, né? Estão aí por todas as igrejas, né? Falou, Paulo, suas cartas, elas vêm de Jesus, né? Vêm da inspiração de Jesus, né? E o Paulo recebeu, assim, aquela informação muito comovido, porque ele escrevia de próprio punho, mas Pedro acreditava que havia a intuição do próprio Jesus, né? E ele falou, continue firme. Exortou para que Paulo continuasse o seu trabalho e se pudesse escrever mais, que as cartas tinham um trabalho, um valor maravilhoso para a sustentação das igrejas que estavam ainda incipientes, né? Depois de Jerusalém, ele vai para Antioquia, né? Se vocês lembram do mapa ali, Antioquia fica mais próximo de Jerusalém, né? E depois ele continua andando, vai para Tauro, vai para Frígia, Galácia e volta para Éfeso. Éfeso é onde estava em João.
onde estava o João lá novamente e a Mãe Santíssima, né? Então, ele saiu de Éfeso, Jerusalém, andou todo esse pedaço aí, 2 anos andando, né, gente? Então, hoje, imagina a urgência das coisas, 2 anos ele andando. E hoje nós não temos paciência para 2 dias, né? Então, nessas andanças, nesses caminhares dele aí por essas regiões todas, ele ia curando, porque ele já tinha, pela fé e pela fortaleza, ele tinha o dom da cura, e ia curando também, fazendo aí, a princípio, os seus milagres, entre aspas, né? Aí, uma certa vez, ele estava em praça pública, nesse trabalho de cura, e aí as vozes santificadas que ele tinha escutado em Jerusalém e Antioquia falaram novamente. E toda a multidão escutava aquela voz, aquela exortação de comportamento, as vozes falaram, né, novamente para a multidão. E as pessoas que escutavam aquilo ficavam maravilhadas com o nosso apóstolo, né? E confirmavam o evangelho. Então, eu peguei lá no livro dos médiuns sobre essas vozes, né? Que a gente fala assim, que vozes são essas? E ele escutou uma voz, né? E o Kardec fala lá no livro dos médiuns, que tem 150 e 151, é um fenômeno, ou o fenômeno não, o trabalho de pneumatofonia, né? E a explicação dessas vozes, ó. Os espíritos podem fazer que ouçam a sua voz, né? Podem fazer sim, né? Pode fazer no ambiente que nós estamos, os espíritos, nós poderemos ouvir essa voz, né? Às vezes é uma voz interior, né? Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas. De um modo ou de outro, o fenômeno é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Então, é possível acontecer, é preciso ter um médium, né? Para que haja a manipulação dos fluidos e haja a vocalização. Então, é possível que haja pneumatofonia, como o Paulo e a multidão ouviu aqui, né? Então, naquele momento, havia alguns médiuns lá, os espíritos fizeram a manipulação e as vozes se fizeram ouvir, né? Mas o Paulo fez uma queixa assim, né? Assim, em algum momento íntimo lá com o João, o Paulo fez assim assim, ele estava um pouco cansado, ele falou assim, olha, estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos, né? E ele fala que pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. De fato, ele deseja o bem e recebe chicotada, né? Aí o João fala para ele assim, olha, Paulo, você é feliz, né? Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Para nós também é uma exortação muito importante, né, meus irmãos? Se Cristo esteve na cruz com feridas, e nós? Que feridas temos, de certa forma, para mostrar a Jesus, né? Ou quando a gente retornar à pátria espiritual. Não temos nenhuma ferida, né, meus irmãos? Aliás, nós temos pseudo-feridas que a gente mesmo faz com os nossos ressentimentos. O Paulo, nessa conversa com João, ele fala assim, tenho a esperança de pregar o evangelho do reino em Roma e na Espanha. Viu lá que eu coloquei para vocês que eles foram porque ele deveria ter ido para a Espanha, aqueles 1.000 quilômetros, né? Aí esse estudioso aqui fala que a viagem para Roma não é confirmada, né? Há uma intenção, há essa intenção dele, está em Romanos 15, e aqui no nosso livro, Paulo Estevão também comenta que ele quer ir para Roma, mas não é confirmada, gente, talvez não tenha ido, né? Não sei, é algo a ser ainda... Mas Roma ele foi, né? E aí ele volta para Corinto, ele sai de Éfeso, volta para Corinto, né? Onde você vê que Corinto para ele é uma base, porque tem as emoções, tem o fortalecimento lá do Estevão e da Abigail, tem toda aquela história emocional para ele, é muito bom ficar lá. Então ele volta novamente para Corinto
e ratifica as suas epístolas, escreve novamente, né? E aí ele levanta o ânimo, levanta o ânimo, ele fica mais forte, ele estava meio fraquinho nessa viagem de 2 anos, estava meio fraquinho, né? E aí ele dá uma levantada, fica mais forte, né? E aí ele fala assim, vou para Roma, vou falar lá na capital dos romanos, né? E ele pensa isso e faz uma carta aos romanos, né? Precedendo a viagem dele, né? Gasta alguns dias escrevendo essa carta para os romanos, porque lá em Roma também tinha cristãos, tinha igrejas nascentes, né? Ele manda para lá essas cartas, né? Essa carta, essa epístola, e depois ele vai para Roma. Mas ele foi para Roma, sim. Mas ele estava querendo ir para Roma, já estava preparando a carta, falou: aqui de Corinto, agora eu vou para Roma. Porque Corinto estava na Grécia, na metade do caminho para a Itália, hoje Itália, mas é Roma, né? E aí chega um mensageiro falando: olha, Paulo, você tem que voltar para Jerusalém. Mas ele pensa: mas eu acabei de sair de lá, tem 2 anos que eu estava lá, né? E era voltar, de certa maneira, voltar lá para o início, né? E aí um peregrino de Jerusalém chega e procura por ele, trazendo a mensagem de Tiago. O Tiago aqui, meus amigos, é o Tiago menor, viu? Filho de Alfeu, que há 2 Tiagos no apóstolo de Jesus, e aqui nesse livro aqui, Boa Nova, também fala aqui no capítulo 4, a família Zebedeu. Zebedeu era João e Tiago, que eram os filhos de Zebedeu. E o Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago maior. No caso aqui é o Tiago menor, que é filho de Alfeu, tá? Só para separar. Então, ele é tido por o Tiago justo. O Tiago falava assim para ele nessa carta: é, é, olha, nós precisamos de você aqui, Paulo. Os rabinos estão torturando os cristãos, né? Novas perseguições aqui no Sinédrio, né? O seu trabalho aí, o que você está fazendo, né? Está causando problemas aqui para Jerusalém, né? Simão Pedro está banido da cidade. Havia uma perseguição muito grande lá, né? E os rabinos queriam se entender com o Paulo. Queria fazer uma conferência entre os rabinos e Paulo, né, para cessar aí as tréguas, as contendas, conseguir uma trégua, né? Então, você veja, o trabalho de Paulo estava sendo com muito sucesso. E os judeus lá de Israel estavam muito chateados com o resultado, né? Que as sinagogas estavam ficando vazias, né? Então, o Tiago, nesse peregrino, ele pede que fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições, né, dos rabinos, né, para esclarecer os doutores do templo. Vem aqui, Paulo, vem clarear a cabeça desse povo aqui, porque só você consegue, porque você, como foi doutor do templo, também tem condição de esclarecer melhor, né? Então, Tiago pede socorro para Paulo. E no livro aqui, Paulo e Estevão, o Paulo faz a seguinte reflexão: com que direito o Tiago faz esse pedido para mim? Né? Com que direito? Tiago sempre se colocara em posição antagônica. Lembra? Que a Maria Hermínia falou na semana retrasada que o Tiago, ele ficou assim. Nós vamos ler aqui o Paulo Estevão, até no livro fala na página 175, o comportamento do Tiago. E a observação do próprio Paulo quando esteve lá em Jerusalém da outra vez, né? O Paulo dizia assim que o Tiago parecia torturado pela influência judaizante. Dava as impressões de reingresso nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. E continua que talvez, e Tiago, né, filho de Alfeu, não se dignou nem a dirigir uma palavra para o Paulo, arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho.
Então, o Paulo relembrou esse pensamento. E o Tiago, ele parecia que estava voltando a ser judeu, né? Lembra que a Maria Hermínia falou que Tiago, Pedro, Paulo e outros demais companheiros lutaram muito para que os gentios ficassem livres da circuncisão? E o Tiago queria que fossem todos circuncidados, com a lei de Moisés para os gentios, né? Então veja que Paulo fez essa reflexão. Com que direito isso, né? Pode me pedir isso para mim, não? Então, tem uma análise de alguns irmãos, né, que fala assim que Tiago, uma das grandes contendas de Tiago para nós hoje, né, e se analisa muito, entre Tiago e Paulo, né? Porque o Paulo defendia muito a justificação pela fé. Somos salvos pela fé. Nas muitas epístolas dele, ele defendeu esse conceito. Somos salvos pela fé. E o Tiago, como dirigia a Igreja do Caminho, falava assim: não, somos salvos, a fé sem obras é morta. Eu vejo que até para nós espíritas, a gente tem que ter um cuidado sobre isso, né? Que nós espíritas trabalhamos muito as obras da caridade, né? Mas o Paulo fala muito em fé. E muitos irmãos evangélicos se apoiam nessa convicção de Paulo, que basta a fé para ser salvo. A obra não é tanto, né? Então, o Tiago, ele é um cristianismo muito prático, muito concreto. Tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que fazer, né? Por isso que ele dizia assim que a fé sem obras está morta. O Paulo, o trabalho dele foi diferente. Ele trabalhava falando, semeando a fé, semeando a crença em Jesus. Ele não criou assim, não ficou dia a dia cuidando de leproso, de adoentado. O Tiago ficou. O Paulo não ficou. Então, ambos trabalharam em duas frentes do cristianismo, né? E o Tiago ficou nas obras e o Paulo ficou no fortalecimento da fé, né? Então, ele falava assim que as pessoas tinham que ter fé para ser salvo, o Paulo, né? Muito bem. E esse é um dos grandes. Hoje, para nós, parece que é antagônico esse conhecimento, né? Mas ambos estão falando a mesma coisa, gente. Ambos falam a mesma coisa. É que os dois trabalharam em frentes diferentes, né? Paulo falava da causa, da origem, né, do termo salvar, ou salvação no sentido evangélico, né, gente? É só um texto que a gente não pode mudar, mas salvação é ficar livre dos pecados, né? Para nós não é a salvação no sentido, é um texto evangélico que a gente pega aqui. Então, Paulo falava dessa causa, da origem, né? E Tiago falava da consequência da salvação, né? Então, você tendo fé, a consequência da sua fé é você trabalhar na obra do bem, né? E Paulo falava da origem e Paulo falava do uso dessa fé, né? E ambas são fundamentais, né, para quando se trata desse tema de ficar bem, né? A fé é a raiz e as obras são o fruto, né? A fé produz o fruto e as obras, né, vêm da raiz, né? A fé é a causa e as obras o resultado. Tá vendo, gente? Não tem diferença nisso. Mas, né, são interpretações e a gente, como cristão, a gente tem que tentar esclarecer, né? E aí Paulo vai novamente para o seu refúgio do pensar, né? Consulta o evangelho, assim, aleatoriamente, os escritos de Levi, e está lá, a primeira coisa que ele fala, concilia-te depressa com o teu adversário. Aí ele fala que não era justo ele ficar alimentando essas querelas, ele ficar azedo com o Tiago, né? Porque não era o Tiago, era a igreja. Ele falou, não era o Tiago interessado na sua presença, era a necessidade da igreja, né? E ele fez uma reflexão consigo mesmo, porque ele devia às pessoas de Jerusalém, e pelo próprio comportamento dele, né? Porque ele matou muita gente lá, vocês lembram, né? Então ele falou assim, eu devo algo para esse pessoal de Jerusalém. Eu tenho que restituir, que seja pela minha presença, pela minha palavra, né? Então ele achou, essa é uma boa ocasião para ele,
para ir para Jerusalém. E aí ele vai para Jerusalém, parte de Corinto, onde ele estava, né? Chama Lucas e Silas, né? E aí ele já começa a ter uma percepção que seriam as últimas, assim, ele não vai conseguir mais fazer, né? Ele já está velhinho, está cansado, ele já começa a passar assim no caminho para Jerusalém. Ele não foi para o mar, foi para o caminho, né? Ele foi pregando o evangelho novamente, fortalecendo, revisitando as pessoas, né? Aquelas paisagens todas, já ia se despedindo, né? E ele vai falando com todo mundo. E ele entende que lá em Jerusalém as coisas estão feias, né? E ele fala, Paulo, para que o senhor vai lá? Podemos ficar aqui, né? E às medidas que ele ia falando, as regiões falavam, fica aqui, né? Ele diz assim, os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto ao testemunho, né? Qual o testemunho? Porque ele estava imaginando que ia até morrer lá, né? Porque as coisas não estavam muito difíceis em Jerusalém. E ele fala, olha, o seguidor do Cristo tem que estar pronto para tudo, né? Então ele chega nas portas de Jerusalém, a cidade dos rabinos, e aquilo para ele é uma emoção, ele vê aquelas construções, tem as lembranças todas, né? Ele já entra envelhecido e alquebrado. E aí ele lembra as mocidades que ele passou, passa o filme na cabeça dele, né? E ele faz a prece, eleva o pensamento e pede a Jesus, né? Que lhe dê forças, que o inspire para cumprir o seu sagrado ministério. E ele entra em Jerusalém e o Emivaldo vai contar para nós na próxima semana, né? Eu finalizo aqui a minha falação agradecendo a vocês que me ouviram aqui. Então, a palavra é sua. Então, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, no intuito de diminuirmos os estímulos visuais e voltar neste momento para a nossa intimidade com o amado Mestre Jesus. E, primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade do estudo, agradecer por este grupo que tanto incentiva uns aos outros para o estudo, para o aprendizado, com carinho e muita amorosidade. Queremos agradecer também pelo dom de nossas vidas, pela nossa vontade, o nosso desejo de estarmos reencontrando e estudando. Queremos agradecer pelas nossas famílias, pela oportunidade de reencontrarmos também nossos entes queridos, para o nosso aprimoramento no nosso dia a dia, aprimoramento espiritual por meio de nossas relações. E quero pedir, amado Mestre, por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje e que onde eles estiverem, eles possam receber as nossas melhores vibrações de amor, de compreensão, de luz. Pedimos ainda que nos dê uma noite tranquila, que ao adormecermos, o nosso corpo possa ter o repouso necessário para refazimento de suas energias e que o nosso espírito possa reunir novamente com grupos de estudo, de aprendizado para o nosso aprimoramento. Pedimos ainda que nos dê uma semana de compreensão, de paz, de trabalho,
cada dia, sempre voltando para o nosso aprimoramento espiritual. E assim nós encerramos o estudo de hoje, agradecendo e pedindo a Deus que esteja sempre conosco, nos intuindo e nos orientando para sermos pessoas melhores, hoje e sempre. Que assim seja.